Olá, meu nome é Tami Marchiori, eu sou neuropsicóloga e tô com esse episódio dessa série sobre obesidade bariátrica que a gente vai falar sobre avaliação psicológica antes da cirurgia bariátrica, né? Eu tô aqui com a Elora, vou pedir para você se apresentar. Olá, pessoal. Meu nome é Elora. Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Terminei recentemente também a minha especialização em neuropsicologia e trabalho com avaliação para bariátrica, para vasectomia e avaliação diagnóstica de transtornos mentais. Perfeito. Tanto a Elora quanto eu trabalhamos com avaliação e diagnóstico e avaliações pré e pós-operatórias também. E hoje a gente vai falar da bariátrica. Por que que eu acho tão importante fazer um episódio, né, dessa série só sobre a questão da avaliação? Como eu falei em outros episódios, mas vou trazer aqui de novo brevemente, muitas pessoas enxergam a avaliação psicológica que é necessária antes da bariátrica como um processo burocrático, um check que eu tenho que fazer antes de fazer a cirurgia, né? Então, eu preciso da avaliação desse profissional, desses documentos, então tá. E muitas pessoas entram em contato comigo, quero até saber a visão da Elora, no sentido, como que é a avaliação? Quanto que é? Quantas sessões? Daí, às vezes, eu falo, porque é mais de uma sessão, são algumas sessões, né? Porque a gente tem que avaliar o todo, que eu vou contar aqui para você, tudo que é avaliado, por quê, enfim, vou te explicar tudo. Mas são algumas sessões. A pessoa fala, mas não dá para fazer em uma sessão, não dá para pegar o laudo. Então, a gente vê que a pessoa não está entendendo o processo de preparação, que é a avaliação, porque a avaliação da bariátrica não é só identificar se a pessoa está apta ou não, é uma preparação para essa cirurgia, né? Que envolve várias coisas, como eu já conversei com o Dr. Vitor, que é cirurgião no outro episódio. Mas a pessoa não está entendendo, então, vamos dizer assim, a importância, o papel dessa avaliação no processo que é a cirurgia, mas que é um processo de tratamento como um todo para a obesidade. Então, quando a gente fala aqui da avaliação, eu quero muito trazer isso, né? De tirar essa ideia desse check que a pessoa precisa fazer, desse laudo, né? O laudo, ele é a resposta escrita de uma avaliação que foi realizada. Então, não é sobre pegar um laudo, é sobre fazer um processo preparatório para uma cirurgia mais assertiva. A gente sabe que a cirurgia bariátrica não é o fim do processo e nem a resolução de todos os problemas. Tem muita gente que tem reganho de peso, que passa por um processo que a gente chama quase como uma transferência, né? De vício ou compulsão. Então, tem várias coisas que precisam ser avaliadas, porque essa pessoa que vai passar pela bariátrica, ela já tem um hábito formado, ela tem um estilo de vida, e a mudança disso tudo não é cirúrgica. Elora, eu queria saber um pouquinho da sua visão sobre isso, que eu nada brevemente explanei aqui. Sim, normalmente, se tem uma urgência quando a pessoa está procurando, ela quer que seja resolvido para ontem. Inclusive, a outra coisa que a gente precisa trabalhar que é a expectativa, porque não é porque eu vou fazer a cirurgia hoje que em uma semana eu já vou ter emagrecido, assim, muito que seja muito visível. Então, a expectativa, o que que a pessoa entende pela cirurgia, qual que é a expectativa dela com as avaliações, porque essa pessoa está passando pela avaliação com psicólogo, com psiquiatra, com um cardiologista, com a nutricionista, porque além de ver se a pessoa tem ou não condições emocionais de lidar com esse procedimento tão complexo naquele momento, a gente ainda precisa avaliar comorbidades. O que mais que essa pessoa já tem? Qual que é o histórico de transtornos na família? Também não pode, não teria como ser só em uma sessão, porque a gente faz uma entrevista com o familiar, como que é a rede de apoio dessa pessoa para o momento da cirurgia, para o pós-cirurgia, tudo isso é levado em consideração. E normalmente, sim, as pessoas chegam com pressa, querem que seja feito logo, e até para poder explicar, olha, tem aplicações de testes, de escalas de questionário, a gente vai entender a tua personalidade, a tua resiliência, a tua história de vida. Ela não necessariamente já sai satisfeita ali depois daquela conversa, mas ao longo do processo vai entendendo
o quanto é importante e vai se interessando. E não deixa de ser uma forma de psicoeducação, porque a gente vai entendendo qual é a motivação da pessoa, o que ela realmente sabe sobre aquele procedimento. Isso. E tem eu vou explanar aqui como que é feita essa avaliação, quais os passos. Mas antes de eu explicar isso, eu quero dizer o seguinte: não é porque essa pessoa não tem um hábito saudável, ou porque ela teve um transtorno mental, ou isso, aquilo, que é excludente dela fazer a cirurgia. Então, tem muita gente que tem receio de se abrir, ou, ai, não vou falar isso, ou vai que dá isso e eu não posso fazer a cirurgia. Não é um fator impeditivo, isso tem que ficar bem claro. Isso não é a finalidade da avaliação. A finalidade da avaliação é um processo preparatório. É avaliar se nesse momento você pode fazer a cirurgia porque você está preparado, ou se você precisa trabalhar alguma questão antes para você aproveitar melhor a sua cirurgia. Né? Então, mesmo quando a gente vê alguma coisa ou outra, não é excludente, não é um impeditivo. É que às vezes a recomendação é, ó, melhor trabalhar isso aqui primeiro, antes de fazer a cirurgia, por causa disso, daquilo, tudo muito bem embasado. A avaliação psicológica pré-cirúrgica é um processo preparatório e de análise, não é nem para os profissionais em si, claro que também é um norte para os profissionais, mas é para a pessoa entender e ter repertório, ferramentas para passar por essa cirurgia de uma maneira melhor, no pós-cirúrgico de uma maneira melhor e ter mais qualidade de vida com isso, né? Mas eu vou deixar você ia falar uma coisa, né, sobre isso. E a preparação de logo após, entender sobre o excesso de pele, quanto tempo depois vai poder fazer a cirurgia, o que pode fazer para amenizar, porque isso pode ser um choque e mexer muito com a autoestima da pessoa, que não era aquilo que ela estava querendo, não era aquilo que ela estava esperando. Uhum. Então, a avaliação, ela tem o sentido de preparar e de educar a pessoa, informar sobre tudo o que vai acontecer para ela ter a maior quantidade de ferramentas possíveis para lidar com as situações, porque já vão haver várias limitações no começo do processo. Alguns dias de líquido, algum dia isso, alguns dias aquele outro. Então, se eu já souber tudo que vai acontecer, eu já vou estar preparada, eu já vou saber como é que eu vou manejar quando Uhum. essas situações forem chegando. Diminui muito a ansiedade, né? Diminui, porque eu já vou ter as informações. Eu não vou ficar pensando, e será que isso, e se aquilo, e se aquele outro, e se aquele outro. Isso não vai acontecer, porque a pessoa já vai estar se sentindo pronta com as informações, já entendendo o passo a passo. Vai ser diferente para cada pessoa o pós-cirúrgico. Algumas pessoas podem se recuperar um pouco mais rápido, outras vão sentir um pouco mais de enjoo, outras vão conseguir algumas coisas, outras vão demorar um pouco mais. Então, isso a gente não consegue dar a previsão, mas o suporte ou encaminhar para quem possa dar o suporte e preparar a família também, isso a avaliação tem como fazer. Exato. E não só os aspectos, não só preparar para esses aspectos físicos que virão, mas emocionais, né? Como você falou, de expectativa, e não só, não ganhei tanto não perdi tanto peso, mas tá. O comum é que você perca muito peso, mas depois entra num platô, gera muita ansiedade, né? E o que que eu faço com isso? Como eu me reconheço nesse corpo ou não? O receio de voltar a engordar e o que isso pode gerar. Então, várias questões. Mas eu queria explicar rapidinho para você entender como que funciona, qual é a nossa base aqui, uma estrutura, se eu fosse dizer assim. Então, primeiro tem uma entrevista inicial que a gente coleta vários dados pessoais, né? Ah, como a Elora falou, histórico de tratamento anterior para obesidade ou para outros transtornos ou condições de saúde, motivação para cirurgia, expectativa em relação à cirurgia, se essa pessoa tem um suporte, uma rede de apoio ou não, como é o estilo de vida dela, enfim, a gente faz uma coleta de informações. Daí a gente vai para a parte de avaliação clínica, que a gente vai investigando possíveis transtornos psicológicos, né, ou transtornos mentais, e é muito comum que essa pessoa tenha depressão, às vezes ansiedade e outras tantas questões. Isso não é incomum e não é impeditivo, tá? A gente não tá caçando isso para falar que a pessoa não vai
fazer a cirurgia. Não, é para preparar melhor essa pessoa, dar ferramentas, fazer encaminhamentos, né? A gente faz uma avaliação de comportamento de risco, uso e abuso de substância, compulsão, hábito de sono, se essa pessoa, como é o estilo de vida mesmo dela, né? Se ela é mais ativa ou não. A gente avalia um histórico familiar de transtornos mentais e de dinâmica familiar. A gente pode usar, lembrando que não é obrigatório, então você pode encontrar profissionais que não utilizam, né? A Elora, ela é uma das profissionais da minha clínica, então na minha clínica os profissionais que fazem avaliação utilizam testes, escalas, porque a gente tem esses dados mais objetivos para embasar melhor ainda essa avaliação, mas não é um processo obrigatório usar teste para avaliação para bariátrica. Mas a gente pode usar testes projetivos, para quem não entende, é como aqueles testes que a gente vê em filme de desenhos, né? Que a pessoa faz uma interpretação, enfim. Inventário de personalidade, escala de avaliação para qualidade de vida, estresse, ansiedade, depressão, sono, enfim. Esses testes podem variar de acordo com o profissional, com a necessidade do paciente, né? A gente avalia por meio de testes também, como a Elora falou, impulsividade, resiliência e outros aspectos. A gente faz uma entrevista sobre hábitos alimentares, então a gente investiga padrão alimentar, histórico de dieta, se tem presença aí de compulsão alimentar. A gente tem uma parte de psicoeducação, né? O que é psicoeducação? É a gente literalmente educar, trazer informações, tirar dúvidas do paciente sobre as mudanças de vida pós-cirúrgica, né? Mudança física, emocional, do estilo de vida, orientação sobre adesão ao tratamento pós-operatório, trazer essa ideia de que a cirurgia bariátrica não é o fim do processo. Não, não, não. Faz parte, vou dizer ali que é o meio do processo de emagrecimento dessa pessoa, né? Porque a obesidade é multifatorial. Então, vários fatores vão ter que ser trabalhados, né? Como a gente falou, estilo de vida, a parte psicológica, as relações dessa pessoa. E depois a gente dá um feedback para o paciente, para a equipe médica, né? A gente entrega o laudo, com conclusões, recomendações, com o resultado em si dessa avaliação. Hoje no Brasil, a gente tem resoluções, leis que norteiam, né, a atuação dos profissionais da área da saúde para fazer todos esses processos de avaliação, de acompanhamento pós-operatório também, né? Então, de resoluções do CRM, né? Do Conselho Federal de Psicologia também, que é o CFP, leis, enfim, a gente está muito respaldado com um norte de como fazer, o que esperar, e também para dar esse atendimento, esse tratamento e acompanhamento pós-operatório para o paciente. Mas é mais ou menos isso, tentei dar uma ideia aqui. Eu queria saber um pouquinho da Elora, como que ela enxerga essas etapas na clínica dela, ou outros pontos que ela queira levantar que talvez eu não tenha abordado. Uma coisa que é fundamental para a gente entender dentro dessa avaliação para a cirurgia bariátrica, sobre a parte de motivação, é que não é o quanto a pessoa está animada ou ansiosa para fazer a cirurgia, mas o que está levando ela a fazer a cirurgia. É porque ela quer ficar bonita para o marido? É porque ela vem de uma criação onde a família falava muito sobre o corpo magro? É onde a mãe ou o pai está batendo muito nessa tecla? Ou é uma motivação interna? Porque ela tem o desejo, ela de repente tem muitas dores no joelho, tem dificuldade nisso e aquilo. É uma motivação interna, está partindo dela, ou é por causa dessas pessoas que estão em volta, de querer de alguma maneira se adaptar ou se sentir pertencente àquele espaço por causa do peso? E lembrando que não tem nada errado, se a resposta for tô fazendo para o meu marido, não tem nada errado, tá? Não é que isso vai impedir, mas que a gente vai trabalhar com essa pessoa, essa expectativa, porque às vezes o corpo muda, mas as pessoas não, mas o meio não, né? E daí essa pessoa poderia ficar muito frustrada, por exemplo, ai, se eu fizer a bariátrica, meu casamento vai melhorar, ou essa pessoa vai me amar, ou eu vou conseguir um emprego. Então é trabalhar essa expectativa, não é que é impeditivo também, né? Sim, não, não é um dos impeditivos, não.
Tudo que a gente faz é pensando no bem-estar do paciente, em como é que ele vai lidar, ele ou ela, como vai ser a autonomia, como vai estar a saúde mental também dessa pessoa. A gente não faz a avaliação rastreando pontos para poder, de alguma maneira, atrapalhar o paciente. Então, toda e qualquer pergunta, ela tem o fundamento sempre de auxiliar, porque nós estamos do lado daquela pessoa, a gente quer o bem daquela pessoa e a gente quer que ela visualize isso também. Das procuras, o que eu vejo para a clínica, além da urgência que eu já comentei, também tem a ver muito com isso de querer estar bem para outra pessoa, mas de sentir que está se afastando de si, que não gosta mais das coisas, que não se sente bem nas roupas. E aí a gente volta para o assunto das comorbidades. Uhum. Então, essa pessoa pode ter me procurado inicialmente para uma avaliação de TDAH, onde a gente também percebeu a depressão, entrou para psicoterapia e daqui a pouco tem todo um histórico de compulsão de dietas, de revistinha de banca de jornal, dieta da sopa, do ovo, segurar muito, ficar frustrado. Tenho uma paciente minha que essa questão do emagrecimento é muito difícil para ela e ela já pensou em recorrer à cirurgia, porque ela tem desde criança. Então ela vai à nutricionista desde criança, mas aquilo não faz sentido para ela e ela não consegue manter, Uhum. mesmo a reeducação alimentar. Uhum. Então, como que a gente pensando, se ela não fosse minha paciente em psicoterapia, eu ia simplesmente dar um laudo para ela falando que ela pode fazer a cirurgia, se ela não está conseguindo fazer a reeducação alimentar, comer a salada crua, comer mais frutas, como é que ela vai sustentar isso depois da cirurgia? Então, é pensado com muito carinho em todos esses detalhes, com muita atenção. Sim. Outra coisa também é pensando na saúde física, porque normalmente também tem muitos problemas de saúde atrelados. A pressão alta. A minha mãe fez cirurgia bariátrica uns 6 ou 7 anos atrás e ela tinha problema de pressão alta. No dia seguinte já da cirurgia, ela não precisou mais de medicação. Ela tinha muito inchaço nas pernas, muitas dores para caminhar, não conseguia fazer muitas coisas. Agora isso tudo foi resolvido. Claro, Uhum. ela precisou manter outros cuidados. Está sempre com a carteirinha da bariátrica, tem algumas medicações que já não podem ser tomadas para essa cirurgia específica que ela fez. Agora tem outras cirurgias onde se pode fazer mais coisas, onde o corpo também absorve de uma maneira diferente, mas isso tudo a gente vai entender na avaliação. O que a pessoa já sabe, o que foi informado para ela, como é que ela recebeu aquela informação. Se ela está pensando em procurar, o que ela já sabe sobre aquilo, o que ela acha que vai acontecer com a cirurgia. Sim. E é interessante isso que você falou da mudança de hábito, né? Ah, ela não conseguiu fazer a reeducação alimentar e etc. Você vê que é um fator que não é incomum que a paciente Delora está passando, porque quando a gente fala de hábitos, inclusive hábitos alimentares, a gente tem uma série de fatores envolvidos. A questão do aprendizado de comer certos alimentos, que isso vai influenciar no paladar dessa pessoa, preferência ou não. Em geral, né, não são todos, mas pessoas obesas têm uma predisposição a comer, né, ou dar preferência a alimentos mais gordurosos, processados, com açúcar. Não são todas as pessoas, mas uma boa parte. E esses alimentos, eles atuam em áreas do cérebro que deixam a gente com uma sensação de prazer. Então, vício não é a palavra adequada, mas é meio como se você ficasse viciado nesses alimentos. Então, quando a nutricionista pega e passa uma dieta alimentar, no papel é linda, mas a nutricionista não vem com você preparar esses alimentos. A maioria faz uma avaliação do que essa pessoa deveria comer,
mas poucos nutricionistas avaliam o paladar dessa pessoa, fazer isso de maneira gradual para uma mudança de hábito e vários outros aspectos de uma reeducação alimentar adequada que, na grande maioria dos casos, infelizmente, não é olhado. Então, o nutricionista passa lá, né, come salada, proteína, tapioca, tô brincando, eu sei que não é assim, mas, tipo, passa lá uma dieta que, basicamente, muita gente sabe o que tem que comer, mas essa pessoa, ela não está adaptada, porque para ela comer o que ela come hoje, em geral, levaram anos. Às vezes tem um padrão familiar de alimentação. Por isso que o psicólogo, o psicoterapeuta, às vezes entra em conjunto com o nutricionista, porque não é só sobre o que comer, é um padrão alimentar que precisa ser mudado. E uma das coisas mais difíceis da gente mudar é o hábito. Então, isso também não impede da pessoa fazer bariátrica, mas se ela não olhar para isso, para um tratamento pós-bariátrica, na hora da cirurgia, a parte física vai ser atuada, mas isso, o hábito, o paladar, nada disso vai ser tirado cirurgicamente. Então, na avaliação é importante ver isso, até para fazer um planejamento de intervenção pós-operatório. Né? Para quê? Para que seja eficaz, senão essa pessoa pode ter reganho de peso, pode acontecer um monte de coisa se a gente não olhar também para os hábitos, as emoções, na verdade, a relação dessa pessoa com a comida. E aí nós entramos em outro ponto muito importante, que é a pessoa pode se sentir punida a depender do histórico que ela tem. Então é muito importante a gente ressaltar que não vai deixar de comer coisas gostosas, entre muitas aspas. Não vai deixar de comer pizza, de comer brigadeiro, de comer churros. Não é isso. Mas a gente vai entender como equilibrar esses alimentos para não ser só a gordura e o açúcar. Não pode ser uma fuga esse brigadeiro. Vai Uhum, continuar sendo prazeroso, mas não pode ser fuga. E aí a Tami falou uma coisa interessante dos hábitos, de como é difícil formar, e criar os hábitos realmente são é uma coisa difícil, a gente precisa facilitar esses uhum, hábitos. Então, o que eu quero me afastar, os hábitos que eu quero extinguir, eu preciso afastar de mim, dificultar o meu acesso a eles. E os hábitos que eu quero aderir, eu preciso facilitar. E a reeducação alimentar, para uma pessoa que tem uma rotina de trabalho e de estudo, pode ser um pouco mais difícil de aderir porque dá trabalho. uhum. Tem que pegar o domingo, que seria o meu dia de descanso, para fazer comida para uma semana toda, ou eu tenho que acordar mais cedo para poder dar conta disso. Então já começa muito difícil, vai dar muito trabalho. É mais fácil passar ali, comer um hambúrguer, comprar aquela comida pronta. Então, tudo isso a gente vê. Além dessas tentativas de dieta do ovo, da sopa, o que mais essa pessoa já fez para tentar o emagrecimento? Porque existem medicações passadas pelos médicos, não que saiam comprando, tentando isso sozinhos. Tem Uhum, a musculação, a dança, a caminhada, o ciclismo. O que que essa pessoa já tentou? O que que pode ter funcionado por um tempo e depois parou? Realmente gostou daquela atividade? Por que que parou? Será que tem alguma chance da gente voltar nisso? Fazer mais uma tentativa? Porque a cirurgia, ela não é indicada para qualquer caso de obesidade. uhum, Tudo é levado em consideração. E aí, exato. sobre essa outra parte, e não é só a Elora que está dizendo, até os médicos, eles não vão simplesmente concordar e te encaminhar para o nutricionista, para o psicólogo, para o psiquiatra. Também vão querer saber o que que tu já tentou, se realmente é para o teu caso, se não tem outra alternativa, porque é um procedimento invasivo, Uhum. mesmo que não sejam feitos cortes, que sejam só incisões pequenininhas, é um procedimento invasivo. E o pós, né? A cirurgia em si, a gente fez até na série o episódio com o Dr. Vitor, que é cirurgião. A cirurgia tá ali, ele falou em média 40 minutos, só que é uma cirurgia. Agora, o pós-operatório é um pós-operatório importante ali, né? Que vai mudar. E até
tudo isso que a Elora está falando, quando a gente fala de rede de apoio, é literalmente não só para o pós-cirúrgico, mas às vezes para facilitar esses hábitos para a pessoa, alguém para acompanhar e motivar para fazer um exercício, para deixar uma comida pronta, facilitar. Então, ver essa rede de apoio para realmente apoiar em vários aspectos. E eu acho que a avaliação, se eu fosse resumir, é sobre isso. É sobre preparar e dar ferramentas para essa pessoa melhorar a qualidade de vida dela e ter o melhor aproveitamento da cirurgia. Eu não sei se você concorda, Elora, e queria saber se você tem alguma coisa mais para falar ou algum ponto específico que talvez a gente não tenha abordado. Deixa eu ver, nós falamos sobre a família, sobre a preparação. Eu acredito que a gente abordou bastante coisa, mas eu daria sim mais enfoque no plano pós, inclusive da sugestão de que essa pessoa tenha um acompanhamento Uhum, também, sim, porque pode gerar ansiedade, preocupação depois, pode ser maravilhoso, pode, mas estar vivenciando o processo também pode ser difícil. E aqui, a mãe, por exemplo, quando fez a cirurgia, quando ela foi sair do líquido para o pastoso, a gente fez um jantar em família, reunindo com tios, com primos, com avô, para todo mundo comer ali a mesma coisa que ela. E entendendo a rotina dessa pessoa, o que, que pode ter ali para facilitar, para ser mais fácil de aderir. Então, são legumes congelados, que é só ela colocar, jogar na água quente, eles já estão pré-cozidos. Mas a pessoa gosta ou não de carne, o que, que pode ser facilitado para ser mais fácil dessa pessoa aderir? Para não ver como aversão ou como prejuízo, para ser tudo a parte de uma mudança muito bonita e muito satisfatória na vida dessa pessoa. exato. E acho que o tratamento pós é muito também focado nessa mudança de hábitos, no auxílio a essa mudança de hábitos, mas também aqueles conteúdos emocionais, aquelas crenças, a forma como a gente se olha e acostumou a se cuidar ao longo de tantos anos. Então, também talvez trabalhar vários conteúdos que às vezes ficaram embaixo do tapete por muito tempo, e que a gente também precisa olhar para ter uma melhora na qualidade de vida. Então, é isso, eu espero realmente que você tenha uma ideia melhor, né, ou mais assertiva sobre avaliação para cirurgia bariátrica. Meu nome é Tami Marchiori, nas redes sociais, @tami.neuro. Então, se tiver dúvidas também, eu sempre abro caixinha de pergunta, enfim, pode perguntar lá. Elora, deixa também o seu contato. No meu Instagram tá @psi.elora, sem H. Podem me procurar, eu também abro as caixinhas de perguntas. Se por acaso naquele momento não tiver, pode me deixar uma mensagem no direct, que assim que eu pegar ali no Instagram, eu já te respondo. É isso, obrigada, viu, gente? Obrigada, Elora. Beijo, obrigada, Tamir. Tchau, tchau.